possibilidade de ir para a rádio, mas ainda não Tá fui. gostando de rádio. Tem a possibilidade. Uhum. Ah, ainda falta muito, vixe. Ah, é, tá no. Do meu canal. Versão gaúcha de Salomão. Postaram nos comentários. Não sei, eu recebo o nome de Jesus. Tá? Tem duas também. Graça e paz, amados. Uma alegria a gente estar aqui novamente, na casa do Pai. Cumprimentos amados que estão aqui no templo conosco. Esse dia chuvoso, gostoso, que é mais descoberta, né? Os corajosos estão aqui. Pode ter certeza que Deus vai honrar a vida de cada um de vocês por sacrifício, porque Ele é fiel. E aquilo que para o homem é impossível, Para Deus nada é impossível, né? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho isso na lição. Era praticamente impossível a reconstrução dos templos, né? Os muros, aliás, de Jerusalém. E vamos ver que Deus levantou um líder. E esse líder conseguiu, com autoridade, com uma liderança certa, reconstruir esses muros. A lição de número 6 é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Cumprimentos amados estão em casa também aí, vão acompanhando na leitura bíblica, vão acompanhando os comentários, deixa o like de vocês aí. A Vivian vai estar postando nos comentários o link do meu canal no YouTube. Entrem lá, se inscrevam, tá? Porque quanto mais inscritos, quanto mais like positivo tiver, o YouTube disponibiliza mais ferramentas para melhorar os estudos, né? Melhorar a aplicação dos vídeos. E vocês também vão estar abençoando o reino de Deus. Porque não é porque eu e o Ricardo, ou eu e a Viva, ou quem senta aqui comigo para comentar, é que somos melhores do que alguém. Não, é pela graça do Senhor que nós estamos aqui. Amém? E Deus já colocou isso no meu coração há algum tempo, então vamos usar as ferramentas para levar a palavra do Senhor, né, aos quatro cantos. Tenho desejo de futuramente estar fazendo outros estudos, estar postando no canal também, talvez não tão extensos quanto esses, estudos um pouco menores, mas Deus vai preparando certinho ainda, né, Deus vai direcionando, então curta, compartilha, marca os amigos aí, né, para estar compartilhando a palavra também. Ricardo, quer saudar os nossos irmãos? Amém. Pai do Senhor aos irmãos online, aos irmãos que estão aqui, amém. Vamos aprender mais da palavra do Senhor nessa noite aqui. E eu também vou ficar aqui só para ler as referências, tá? Quem vai dar aula aqui é a professora. Agora, gente, ele é teólogo, sabe? Em ascensão, informação, né? Informação, mas já está caminhando, né, para ser um teólogo. Glória a Deus por isso. Então, dá pra gente cobrar um pouquinho mais dele, né? Bem pouquinho. Bem pouquinho. Amém. Amém. O nosso texto áureo da lição, ele está lá em Isaías 60, 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. A verdade prática, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Amém? Então que nessa noite o Espírito Santo possa nos despertar verdadeiramente para realizarmos aquilo que Deus colocou em nossas mãos, colocou em nosso coração. Amém? A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 4, e depois Neemias 2, versículos de 1 a 9. Ricardo vai estar lendo para nós na Bíblia, é uma versão um pouquinho diferente, mas é uma linguagem um pouco mais fácil de entendimento, né? Pode ler? Pode. Então vamos lá. Neemias 1, do 1 ao 4. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram para a província de Judá.
Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Agora no capítulo 2, do versículo 1 até o 9, né? No mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste, a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você quer que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se parecer-lhe bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar, para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? E quando voltará? Respondi ao rei quanto tempo ficaria ausente, e ele atendeu meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província, ao oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios, até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei deste material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu a estes pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província, a oeste do rio Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Amém, glória a Deus. Interessante que Neemias não era uma pessoa importante, Não, né? mas era uma pessoa que tinha influência. Às vezes, onde nós estamos, no nosso trabalho, ou às vezes até mesmo no meio da família, as pessoas nos consideram sem importância. Mas para o reino de Deus nós temos influência. Glória a Deus. E é essa influência que faz diferença, porque quando abrimos a nossa boca para falar do amor dele, é o Espírito Santo através das nossas vidas que fala através de nós. E é então onde acontece a conversão, o arrependimento. Amém? Então, às vezes, não fiquem chateados se caso não tenha importância para o mundo. O importante é termos influência com Deus. Amém? Crédito no céu vale muito mais do que ter crédito na terra. Com certeza. Você vê que o rei perguntou o que quer que eu te faça e orou primeiro. Pois depois é, pedir. para depois pedir, porque ele pediu dentro Sabe, da né? vontade de Deus, né? Verdade. Vocês viram aqui dois termos, digamos assim, diferentes, né? O mês de Quisleu e o mês de Nisan. No nosso calendário, o mês de Quisleu, ele representa, corresponde a novembro e dezembro, que eu até postei lá no grupo, justamente para despertar curiosidade, para que vocês viessem, para que o pessoal de casa assistisse. E o mês de Nisan era mais ou menos março e abril. Então, olha só, Neemias falou com o rei quando? Aliás, recebeu a notícia quando? Por volta de novembro e dezembro. E só foi conseguir falar com o rei em março ou abril. Então levou um tempinho para ele conseguir falar com o rei. Por quê? Nesse tempo ele ficou só chorando? Não. A palavra de Deus fala que ele foi orar e jejuar. Então, antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa que nós formos fazer, nós temos que orar e jejuar ao nosso Deus. Amém? Amém. Os objetivos da nossa lição hoje são de mostrar como Deus responde às orações de Neemias, não só de Neemias, mas as nossas, quando estamos de acordo com a vontade dele. Saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. Explicar um pouquinho como Neemias iniciou a reconstrução dos muros.
compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição. Então, sempre que Deus levanta alguém para fazer a obra, pode ter certeza que vai ter oposição. Apontar como foi a inauguração solene dos muros e conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros nos traz. Amém? Então, nessa lição, nós vamos estudar como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Então, se nós temos algum projeto que está de acordo com a vontade de Deus, se nós temos algum desejo no nosso coração que sabemos que foi o Senhor que colocou, só descansar. Na verdade, Ricardo? Porque é Ele quem dá as condições, é Ele quem prepara tudo, e é Ele que nos capacita para fazermos. Amém? E quando as coisas parecem que não tem mais jeito, aí o Senhor vem e fala, está aqui, a saída. Outra coisa, essas pessoas também que é na hora, né? Lembrem-se que por 4 meses, de dezembro até março. Exato. Então a resposta não vem de acordo com o que a gente quer, de acordo com o trabalhar de Deus, para que isso eles tivessem filmado, mas Muito bem, é verdade, irmão Pedroso, é isso mesmo, a resposta não veio na hora, demorou 4 meses. E nesse tempo, eu acredito que Neemias não deve ter desanimado, né? Ele perseverou em oração. E é verdade, irmão Pedroso, às vezes Deus permite que a gente ore um pouco mais para ver até onde vai a nossa determinação, para ver se realmente aquele desejo que está no nosso coração é real, ou se é só um fogo de palha. Oração e jejum, verdade, amor, exatamente. Oração e jejum, né? Porque oração toca os céus e o jejum quebranta a carne, né? E é interessante aqui que cada fase do retorno do povo do cativeiro representa um estado espiritual da obra de Deus na vida do cristão. Então, cada fase representa algo. Por exemplo, a reconstrução do templo, feita por Zorobabel, representa a restauração da saúde espiritual dos filhos de Deus. Por que assim a reconstrução do templo? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Se o nosso templo está em ruínas, se nós não temos uma vida diária de oração, se nós não temos uma vida diária de leitura da palavra, de comunhão com Deus, o nosso templo vai ficando em ruínas. O nosso templo espiritual vai se deteriorando. Então, essa reconstrução do templo aqui por Zorobabel significa a reconstrução do nosso templo espiritual. Já a restauração do culto feito por Esdras representa a restauração da alegria em servir ao Senhor. Como é gostoso, né? Ontem mesmo, gente, que culto tremendo. Não que os outros não sejam, mas foi toda aquela chuva, né, Ricardo? O frio, mas mesmo assim a gente sentia a presença de Deus. Você viu que os irmãos estavam aqui realmente felizes por estarem na casa do Senhor fazendo a obra de Deus. Isso é a restauração do culto que foi feita por Esdras. É a exemplificação do nosso caso aqui. E a restauração dos muros representa a maturidade espiritual, a estabilidade e o respeito que os filhos de Deus alcançam quando estão salvos e no centro da vontade de Deus. Amém? A gente vai ver mais um pouquinho adiante, mais um pouquinho a respeito disso, sobre os muros, né? O que representa. Ricardo, gostaria de falar alguma coisa a respeito? Só aquilo que você falou de Deus prepara, né? Deus dá toda a solução para tudo. Até um complemento estudantil aqui para os irmãos e algumas curiosidades também. Interessante. Antigamente, antes da época dos reformadores da Reforma, de Martinho Lutero e tudo mais, Esdras, a Bíblia, ela não era dividida, Esdras e Neemias. Era um livro só. Era considerado primeiro e segunda Esdras. Aí os primeiros que modificaram aí foram, talvez, né, eu também descobri esses dias o nome deles, Jerônimo Savonarola e João Wycliffe, foram os primeiros a diferenciar. E a primeira vez que apareceu separado foi na Bíblia de Genebra, em 1560. E o significado de Neemias, que é legal, Deus conforta. E o significado de Esdras, ajuda. Olha que bênção. Bate certinho com o tema do livro. E eu acredito que o estudo não para aqui, né? Creio que todos nós aqui lemos em casa também. E quando você for estudar tanto Esdras
quanto Neemias, é interessante você ler junto o livro de Esther, Ageu e Zacarias. Todos eles estão na mesma época, no mesmo contexto ali. Ageu, Zacarias, Esdras e Neemias. Se você ler esses livros todos juntos, você vai conseguir entender o contexto da história toda ali. Porque em um está a profecia, no outro está o acontecimento, em um está a ação, no outro está o que vai acontecer depois dessa ação. Um complementa o outro. Então é bem interessante aí anotar isso aí para quando você for estudar na sua casa, Esdras ou Neemias, você lê junto Ageu e Zacarias também, que dá certinho. Por isso que eu falo, compra um caderninho ou pode ser uma agendinha antiga para fazer essas anotações, porque é importante que vocês olhem, Marcélia, parabéns, Marcélia, tá ali com a folhinha, é isso mesmo, anotem, porque a gente fala, mas não dá, nossa mente não vai gravar tudo, se nós não registrarmos, a gente acaba esquecendo, e são pontos que vão agregar valor ao nosso estudo, até mesmo ao nosso conhecimento. Por quê? Para a gente ter essa contextualização da época é importante para entender exatamente o que estava acontecendo. Igual aqui, se a gente leu simplesmente a leitura bíblica corrida, dá essa impressão de que Neemias orou, jejuou e já aconteceu. E não, passaram-se 4 meses. Né? E daí tira a questão do imediatismo que o irmão Pedroso comentou aqui. Na aula passada lá que a gente estava comentando depois da aula, né? Da profecia feita a Zorobabel lá, foi em agosto. Isso. E aí foi começar a mexer o doce ali em dezembro já. Olha só a diferença. Quanto que tempo que passa? Às vezes a gente lê um capítulo e já acha que foi de um dia para o outro. Mas não, vai meses, vai anos. Por isso que é importante a gente ter um dicionário bíblico também, se possível, e estar pesquisando esse contexto histórico. Eu trouxe mais algumas curiosidades aqui também, que inclusive eu andei jogando no grupo. Os muros atualmente de Jerusalém têm a base original dos muros antigos que foram construídos por Salomão. E a diferença desses muros são os tipos de pedra. As pedras da época de Salomão eram umas pedras um pouco mais quadradas. Depois, a segunda reconstrução, as pedras já eram um pouco mais retangulares. E na terceira reconstrução, que ainda tem os pedacinhos lá, elas eram quadradas com uma bordinha em volta. Então, é uma diferenciação. Quem sabe isso? Os arqueólogos, né, historiadores. Depois que Neemias reergueu, e assim sucessivamente... depois de Neemias, foi mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, quando Neemias reergueu os muros. Os muros atuais têm mais ou menos 1000 anos, quer dizer, não é tão novinho assim, tá? E hoje existe uma lei em Israel, na Jerusalém antiga, não se pode construir nada sem que seja exatamente com a mesma arquitetura de antigamente, da época ainda lá de Esdras e Neemias. As casas têm que ser exatamente iguais. E na Jerusalém nova, que é em torno da Jerusalém antiga, não se pode usar outras cores além das cores que representam o deserto, que são 9 tons, entre marrom, bege. Não, então não existe prédios nem casas verde, azul, vermelha, não existe. É uma lei que proíbe. Por quê? Porque os judeus focam no futuro, mas olhando para o passado. Como assim? Não relembrando as coisas ruins, mas eles olham para o passado, relembrando de todo o ensinamento que foi dado desde a época de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles levam ao pé da letra esses cuidados, esses ensinamentos. Então, por conta disso, criou-se essa lei, que não pode fazer mais nada se não for exatamente com as cores do deserto. E tem uma frase aqui do pastor Gesiel Gomes, que ele fala assim: você nunca construirá as pontes que te levam para o futuro sem as pedras colhidas do passado. Então, o que nós temos passado hoje, o que nós passamos há tempos atrás, de dificuldades, de lutas, nos serviram como pedras ou como alavancas para chegarmos onde estamos hoje, para nos ensinar a termos maturidade. Amém? Mas essa lição é um pouquinho extensa, então a gente vai de repente correr um pouquinho com algumas coisas, tá? Ler um pouquinho, né? Não vamos talvez comentar tanto assim, porque ela tem 6 tópicos. É verdade. Essa lição é bem, amém? Grandinho. É bem grandinha. Igual o muro. Igual o muro, isso mesmo. Ponto 1. Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissários a Neemias. Então, Deus enviou emissários para falar com Neemias, né, para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Hanani, irmão de Neemias.
Alguns acreditam que esse Hanani fosse irmão mesmo de sangue, tá? De Neemias. Hanani contou como os judeus que haviam retornado de Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Muros fendidos, portas queimadas a fogo, eram símbolo de miséria e desprezo, e fazendo os moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Neemias 1, 2, depois dos versículos, os amados, então, leiam em casa, amém? Ponto 2, Neemias angustiado jejua e ora, olha só. Então, primeiro Deus envia uma mensagem, e aí Neemias pergunta como é que está o povo. Hanani fala para ele, está assim, 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 estão sendo humilhados, estão passando necessidades, a cidade foi destruída. E aí Neemias então faz o quê? Fica angustiado e vai para o canto chorar? Não, né? Vai jejuar e orar. Por quê? Porque Deus despertou isso em Neemias. Aí depois então, por conta desse despertamento, Deus vai responder às orações de Neemias. E por último, então, Deus desperta o rei a atender o pedido de Neemias. A gente nunca pode esquecer, amados, que Deus é sempre responsável por todas as etapas do sucesso de uma obra dele. Nós somos apenas servos, somos apenas auxiliadores, colaboradores dentro da obra. Por isso que Neemias teve as suas orações respondidas, porque ele entendeu que era o Senhor que estava colocando no seu coração o desejo de orar e de jejuar. Amém? Olha lá, Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias 1, de 5 a 11. É um pouco grande, mas eu quero ler com vocês, só para a gente entender qual foi essa oração. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos, que os seus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora o que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este servo seja bem sucedido. Concede-me a benevolência deste homem. Na época eu era copeiro do rei. Olha que humildade que Neemias demonstra aqui. Primeiro, ele começa adorando ao Senhor, né? E depois ele começa a confessar, continua confessando os seus pecados e do povo. Quer dizer, ele não se isentou dos pecados. Ele nem estava no meio do povo, ele nem estava lá com os cativos. Mas ele se colocou como pecador também, porque nós somos pecadores. Isso é sinal de humildade. E depois o que ele fez? Ele reconheceu a forma como tinha agido contra o Senhor. E olha que importante, ele orou a palavra. Quando nós oramos a palavra, o Senhor se agrada ainda mais das nossas orações. Se a gente ora à vontade dele. Exatamente, porque nós oramos à vontade dele. E ele finaliza falando que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. E a oração dos seus servos que tem, e pede para fazer o quê? Para conceder benevolência, misericórdia. Misericórdia a favor e merecida, é graça merecida.
Nós não merecemos, mas o Senhor nos dá por amor a nós. É essa oração que nós temos que fazer quando nós estamos diante de uma dificuldade. Reconhecer que o Senhor é soberano, reconhecer que somos pecadores e falhos, e aí então pedir a misericórdia do Senhor. E orando à vontade do Pai. Aí... Interessante esse finalzinho, bem nesse finalzinho que ele fala, ouve a oração do teu servo, as orações de teus servos. A gente faz uma comparação com Elias, né? Quando Elias chegou numa situação meio parecida também, achando que estava tudo acabado, ele achou que ele era o único, né? Lembra que ele orou e achando que ele era o único que não tinha se dobrado a Jezabel, que ainda... E isso mostra um pouquinho de intolerância, né? Só tem eu na face da terra orando, não tem mais ninguém. Neemias nem sabia se tinha alguém orando ou não, ele cria, pelo menos, que tinha mais alguém orando. Então isso mostra mais humildade, mais... Verdade. E olha, iniciou-se o período de oração do mês de Quisleu, em dezembro, e Deus que ouve as orações fez a resposta chegar no mês de Nissan, em março. 4 meses. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Glória a Deus. Neemias era copeiro do rei. Certo dia, ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Está lá em Neemias 2, 2 e 3. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? Neemias 2, 4. Neemias orou a Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Olha que lindo, outro sinal de humildade, né, Ricardo? Ele não respondeu ao rei segundo a vontade do seu coração, mas ele orou a Deus para ele poder responder segundo a vontade do coração de Deus. Amém? E aí então ele fala, né? Neemias, em um momento, Neemias teve a sua chamada para ir a Jerusalém, confirmada, e respondeu ao rei: peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Nós já vimos isso na leitura, né? E aí o que acontece? Deus então despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Olha que lindo! Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir, nem mesmo o rei. Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Aleluia! Amados, esse ponto aqui, ele é muito rico em detalhes para a nossa vida. Quem é o nosso rei hoje? O Senhor Jesus, né? O nosso Deus. E olha aqui, Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores. Amados, nós temos a carta, o Senhor nos deu a carta. Está aqui a palavra de Deus. Basta para isso que a gente leia e tome posse daquilo que nos foi dado. Olha só. E ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Amados, quando Deus nos dá uma missão, quando Deus nos dá um chamado, Ele nos dá carta de recomendação e carta ainda para que aonde nós formos, seja nos dado condições de fazermos aquilo que Ele planejou para nós. Mas desde que sejamos o centro da vontade de Deus. E como vamos saber se estamos no centro da vontade de Deus? Se não temos intimidade com o Senhor, se não temos vida no altar. Isso aí me lembra, ouvindo essas palavras, eu me lembrei agora aqui, foi quase a mesma coisa no teste, né? Deus fez com Salomão. Foi quase a mesma coisa, um teste que Deus fez para ver qual que era a resposta, né? Que quando ele falou para Salomão que podia pedir o que ele quisesse, Salomão pediu a sabedoria para reinar o reino dele, para trabalhar, para ajudar, né? A erguer o reino de Deus. E aqui foi praticamente a mesma coisa. Sim, porque ele não pediu por ele, né? Ele orou, exatamente. Muito bem colocado, Rafael, é isso mesmo. Isso foi mais ou menos um teste, né? Porque é isso mesmo. Aonde está o coração de Neemias? Onde estava o coração de Salomão? Nas coisas de Deus.
nas coisas de Deus. E onde está o nosso coração? Nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Interessante aqui, ó. A gente vê que Neemias recebeu a notícia ruim. Quantos de nós hoje não recebemos notícia ruim? Isso aqui é uma lição, irmão. Isso aqui é uma lição que você tem que pegar para a tua vida. E eu peguei para mim agora. Isso aqui não foi estudado, não. Isso aqui veio agora. Caiu agora. Amém. Ele recebeu uma notícia ruim. Ele teve um tempo para se apresentar diante do rei. Houve um planejamento. Ele orou. Ele se planejou. Ele não saiu batendo cabeça. Ele não saiu fazendo as coisas de qualquer jeito poderoso. Quando ele chegou diante do rei, aí vai falar aquilo que eu estava comentando com você ontem. Nosso corpo, nós somos uma sauna. E se a gente abrir demais a boca, essa sauna perde o calor. Irmão. Verdade. Você perde o fogo. Nós temos uma chama interior que ela tem que manter acesa e forte. A gente alimenta esse fogo com esse aqui, ó, com lenha. Verdade. Tem que colocar a lenha para queimar lá dentro. Você só abre a boca para comer a lenha. Porque quando você abrir a tua boca, que foi o que aconteceu com Neemias, quando ele teve a oportunidade de falar diante do rei, ele falou as palavras certas. Ele não só reclamou, ele contou a história e já deu a solução. Você repara? Você viu? Ele contou o que estava acontecendo, por que ele estava triste, já com a solução. Ó, está acontecendo isso, isso e isso. Mas precisa do que então? Ó, disse. Precisa também de umas cartas aqui, de uns negócios ali, de umas ajudas aqui, de umas lenhas ali. Ele pediu tudo, porque ele teve tempo para planejar. Então, quando a notícia ruim vier até você, e ela vai vir, não tem jeito, Verdade. vai vir até mim, nós estamos, né, no mundo nós vamos estar suscetíveis a isso aí. Ora, planeje-se, que a oportunidade de você abrir a tua boca e falar vai chegar. E a hora que você se apresentar diante do rei, você vai falar as coisas certas. Você vai pedir as coisas certas. Aí vem o que a Cláudia falou. Você vai saber pedir conforme a palavra quer. Aí você vai saber pedir conforme Deus quer te dar. E aí vai ser concedido o teu pedido diante do rei. Amém, glória a Deus. E é interessante que ele não começou a fala. O rei é quem perguntou. Foi dado a oportunidade. Exato. Não saiu contando para todo mundo, ai, tá ruim, tá ruim. E chorando para todo mundo. Tô fraco. Não foi uma galinha dando volta. Tô fraco. Não. Gostei. Esperou. É verdade. Nós temos um subsídio bíblico teológico aqui que encaixa certinho com isso que o Ricardo está falando aqui. Deus trabalha por intermédio de seu povo para realizar até mesmo tarefas consideradas humanamente impossíveis. Ele costuma moldar as pessoas com características de personalidades, experiências e treinamentos de modo a prepará-las para o seu ministério. E essas pessoas não costumam sequer ter ideia do que Deus tem reservado para elas. Neemias não tinha nem noção disso, né, do que iria acontecer. Deus preparou e posicionou Neemias para realizar uma dessas tarefas impossíveis na Bíblia. Neemias era um homem comum em uma posição especial. Ele estava seguro na condição de bem-sucedido copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Neemias possuía pouco poder, mas grande influência. 70 anos antes, Zorobabel havia planejado a reconstrução do templo de Deus. 13 anos haviam se passado desde o retorno de Esdras a Jerusalém, que havia ajudado o povo em suas necessidades espirituais. Agora Neemias era necessário. Do início ao fim, Neemias orou pedindo a ajuda de Deus. Ele nunca hesitou em pedir que Deus se lembrasse dele, encerrando sua biografia com as seguintes palavras: lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Durante a impossível tarefa, Neemias demonstrou uma capacidade de liderança incomum. Foi o que o Ricardo colocou aqui. Organizou, né? Preparou. Para depois, então, não foi assim, supetão, né? No calor, na ânsia da emoção. Os muros ao redor de Jerusalém foram reconstruídos em tempo recorde, a despeito da resistência e da oposição dos inimigos. Até mesmo os inimigos de Israel admitiram, de má vontade e com temor, que Deus estava com esses construtores. Não apenas isso, mas Deus trabalhou através de Neemias para realizar um despertamento espiritual de um povo judeu.
Talvez você não tenha as habilidades específicas de Neemias, ou até mesmo pense que está numa posição onde nada pode fazer para Deus. Mas existem duas formas através das quais você pode ser útil ao Senhor. Primeiro, seja uma pessoa que fala com Deus. Permita que Ele entre em sua vida e compartilhe com Ele suas preocupações, seus sentimentos e seus sonhos. Segundo, seja uma pessoa que anda com Deus. Coloque em prática aquilo que você aprende nas Escrituras. Deus pode ter uma missão impossível para realizar através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Ponto 2. Neemias chega a Jerusalém. Depois leio em casa Neemias 2, de 7 a 11. Neemias faz um levantamento real da situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era seu objetivo em Jerusalém. O Ricardo acabou de falar. Então ele foi organizado antes de pedir as coisas para o rei. E agora novamente. Neemias sabia do que estava acontecendo, mas ao invés de chegar lá e meter a boca no povo, falar, pô, cadê a fé de vocês? Vocês não creem no Deus que livrou vocês? Como que vocês estão assim chorando? Estão lamentando? Vamos lá, vamos arregaçar as mangas e trabalhar? Não. Ele não foi um líder ditatorial. Ele foi um líder sábio. Tá? E nós podemos ver duas coisas importantes na vida de Neemias que servem como lição para nós. Primeiro, ele sabia o que devia fazer. Quer reconstruir o muro. Segundo, procurou ter o conhecimento e domínio da situação. Nós aprendemos que o cristão precisa conhecer sua vocação e deve colocar em prática com prudência e dedicação os planos de Deus colocados em seu coração. Então, o que ele fez? A Bíblia fala que ele foi por 3 dias, ele andou na cidade, reconheceu a cidade, o estado que estava, percebeu que as portas estavam destruídas, tá? Depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente qual a importância das portas, principalmente no contexto do Antigo Testamento, qual era a importância disso. Ele não falou nada com ninguém, até ele mesmo tentar entender o que o povo estava sentindo, qual era a tristeza, qual era a dor diante da real situação. Ele observou que frente às portas, que eram 12 portas, existiam famílias que moravam ali, tá? Aí ele falou assim, opa, peraí, vou agregar, vou pegar essas famílias e fazer com que eles façam parte da reconstrução dos muros. Vou torná-los importantes, vou fazer com que eles sintam-se valorizados, tá? Aí depois de feito isso, ele chegou até os anciãos, nós vamos também durante a lição aqui, conversou com os anciãos, aí sim então, ele abriu a boca, porque ele estava com a sua sauna super aquecida, da graça do Senhor, amém? E aí então ele falou para os anciãos qual era o desejo que Deus havia colocado no seu coração. E de prontidão os anciãos falaram, vamos, eia, coloquemos de pé, vamos levantar os muros. E vocês vão ver que em curto prazo de tempo, eles levantaram os muros. E enfrentando oposição. Não era oposição só de briguinha, não. Era oposição de ter parte dos trabalhadores ficar com a espada numa mão e o material de trabalho na outra. Porque os inimigos vinham para matá-los mesmo, com espada, com paus, com o que eles tinham na mão. Amém? Então, o plano de Neemias, no capítulo 3, depois, leiam em casa com calma, que não dá para nós lermos aqui tudo certinho, né? Porque aqui Neemias declara sua intenção, então, vamos voltar só um pouquinho aqui quando ele chega a Jerusalém. Então, quando ele se inteirou da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, convocou judeus, nobres, magistrados, e todos faziam a obra a juntos reedificarem os muros, para que não mais estivessem opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as mãos para o bem. Amém? Então aí ele comentou. Aí lá no ponto 3, ele inicia então o levantamento dos muros. Primeira coisa que ele faz, dividiu a tarefa da construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveriam pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão.
muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar o entulho, trazer material e etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar, e logo já era possível notar que os muros cresciam e as alturas começavam a ser tapadas. Amém? Uma coisa importante que nós temos que lembrar, mais um ponto demonstrando a simplicidade e a humildade de Neemias, que ele foi enviado para reconstruir os muros como um governador. Ele podia chegar lá simplesmente mandar todo mundo fazer do jeito que ele quisesse, mas ele não fez isso. Porque um verdadeiro servo de Deus, uma pessoa que realmente teve um encontro real com Cristo, teve um encontro real com Deus, não tem mais a sua vida de arrogância. Tem sim a sua vida transformada em servidão. Ele, sendo quem ele era, com a autoridade de governador, colocou-se como servo. E outra, né? Ele era copeiro lá no palácio do rei. Para ele, se ele quisesse ficar lá na boa, ele ficava. Estava tranquilo para ele. Não tinha problema. Ele assim, podia dizer, não, mas estou aqui, não faço parte. O que eu posso fazer, né? Podia olhar igual o senhor Osmar lá do Cris lá e falar trágico. E só deixar para lá. Verdade. Mas não. Porque ele tinha um coração servil. Ele tinha um coração de servo. É o que a gente fala de paixão pela obra. É. Tinha realmente um amor pela obra. Exatamente. Mais do que pela própria bem-estar e conforto dele. É porque ele abriu mão de tudo, né? Abriu mão do palácio ali para ir trabalhar. Se você pegar o capítulo 2 ali mesmo e ver um pouquinho quando você começar a ler na sua casa, você vai ver que ele vai de noite lá com o cavalo. Tinha lugar que o cavalo nem passava, de tanto entulho que tinha. Então? Você imagina o trabalho que não deu para não cair esses entulhos. Ele tinha que ir a pé e largar o cavalo para poder dar uma volta ali, porque não tinha, o cavalo nem passava, de tanta bagunça que tinha. Olha só para a gente ter uma noçãozinha disso, ó, que o Ricardo falou aí também. No capítulo 3 de Neemias, ele fala que o sumo sacerdote Eliasibe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruir as portas das ovelhas, consagrar e colocar as portas no lugar. Depois construir o muro até a torre do Sem e consagraram até a torre de Hanaded. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isakur, filho de Inri, construiu o lago logo adiante. E assim sucessivamente. Por que ele envolveu as famílias? Porque próximo das portas, antigamente, as portas eram locais de entrada, de comércio, de negociação. Eram pontos principais dos muros das cidades. Eram as portas. E próximas a essas portas tinham as famílias que moravam ali. Provavelmente famílias mais carentes, porque como era um grande fluxo de pessoas, faziam seus artesanatos, suas carnes, seus peixes ali, era mais fácil para comercializar. Então ficavam mais próximos ali. Diante de toda aquela destruição, aquelas famílias ficaram desoladas também. Ele podia muito bem ter chego, escolhido só os dele e falar, vamos reconstruir o resto. Não. Ele fez com que essas famílias se sentissem importantes, porque eles foram convidados a reconstruir o muro. Porque os muros naquela época eram um sinal de proteção. Os muros naquela época eram um sinal de cuidado. Então eles sentiram-se importantes. Poxa, nós estamos fazendo algo importante. Porque eles sabiam da importância daquela cidade para o povo judeu. Então, isso também é uma estratégia do líder. O líder tem que ter essa visão. Né? Então, a gente brinca, às vezes, quando a gente convida alguém para ministrar aqui. Claro que é Deus que nos coloca no nosso coração. Claro que é o Espírito Santo que testifica, que nos mostra, que vai direcionando. Porque tem alguns que realmente não se sentem à vontade de sentar aqui e comentar. E a gente respeita isso. Porque cada um tem um chamado. Tanto que ele fala aqui que ele dividiu cada um para uma parte. Um levava o material, o outro tirava o entulho, o outro organizava, o outro... Enfim, cada um tinha uma organização. Né? Isso é fazer a obra coletivamente. Tá? Não sei se vai falar aqui, eu acho que não, mas é interessante que até depois da conclusão do muro, ele não fica como governador dele. Não. Ele passa para os irmãos dele. Ó, agora vocês vão governar e fala, ó, porque esses são fiéis, temente a Deus, ele não quis nem ficar com a honra do negócio ali. Você vê, de tanta humildade. Reconheceu as famílias, nomeou todo mundo ali. E pronto. Passou a bola, não quis nem ficar com a glória dali. Porque não era nem chamado dele, né? Ele foi chamado para reconstruir. Em momento algum. Entendeu o papel, né? Exatamente. Exatamente, é bem isso mesmo. Aí no capítulo 3 de Neemias, a gente aprende algumas coisas, como por exemplo,
Neemias escolheu os grupos específicos para a reconstrução. Esses grupos eram moradores próximos. Por exemplo, ele não pegou alguém que mora lá no Jardim Interlagos, por exemplo, para vir reconstruir aqui em Magawa. Tudo bem que tem quem venha, mas assim, é sacanagem. Se eu tenho como reconstruir lá no Interlagos, por que eu tenho que sair de lá e fazer aqui? Ou pegar alguém daqui e levar para lá? Não. Então ele teve uma logística também bem... O cara era muito inteligente, né? Muito sábio mesmo. E além dos moradores se sentirem honrados em participar da obra, puderam terminar com rapidez e assim desfrutar dos benefícios da obra. Então é isso que ele falou, se vocês nos auxiliarem na reconstrução, vocês também serão beneficiados. E na nossa vida espiritual não é diferente. Quando nós engajamos alguém que está próximo a nós a também fazer a obra, essa pessoa também vai ser beneficiada com essa obra, com o resultado dessa obra. Seja ele espiritual, seja ele financeiro, seja ele material, seja ele qual for. E os líderes, as lideranças, sejam eles pastores ou que está à frente de algum trabalho, a gente precisa ter essa visão. Tem alguém que tem algum chamado para o ministério? Opa, tem, fulano se destaca naquela área. Vamos dando oportunidades para ele crescendo e aprendendo naquela área. E fazer com que ele sinta-se importante e valorizado dentro daquele trabalho. Amém? E a tática de Neemias, aqui no ponto 2, de engajar todos os judeus da obra da edificação do muro, é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregar-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Amém? E glória a Deus que na nossa igreja nós temos um pastor que tem essa visão. Glorificamos a Deus pela vida do pastor Alex, da pastora Mônica, porque eles têm essa visão. A gente tem visto que eles percebem quando alguém se destaca em alguma área, eles, opa, vamos lá, e vão lapidando. E é assim que tem que ser. Porque a obra de Deus não caminha só com um. A obra de Deus é coletiva. Né? Então temos que nos ajudar uns aos outros. E no ponto 3, a união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Por quê? Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente resolveu a obra, e a obra prosseguiu. Esse tópico vai ser retomado na lição 8, então eu não vou comentar, não vou adentrar muito aqui. Amém? Mas os juros era de 12% ao ano, né? É mesmo? Era abusivo os juros. Nós temos mais um subsídio teológico aqui que eu quero ler para vocês. Embora Neemias tivesse chegado como governador, cumprindo a autoridade do Império Persa, não fez nada durante 3 dias e nem contou a ninguém os planos que Deus lhe confiara. Sem dúvida, ele estava esperando em Deus, aquilo que o Ricardo falou anteriormente, ao invés de precipitar-se, confiando na sua própria capacidade. Passou então a fazer uma inspeção cautelosa e cuidadosa dos danos causados nos muros pelos samaritanos. E, por certo, calcular as despesas. É muito importante observar que, em vez de criticar os judeus pelos seus problemas e tristezas, ele queria ver estes problemas como eles viam. Daí ele nada fala enquanto não compreende a situação segundo a sua perspectiva, sentindo o que eles sentiam. Trazendo para a nossa vida espiritual isso aqui, amados, é muito sério. Quando alguém chega para nós com algum problema, quando alguém chega para nós com algum comentário, antes de darmos a nossa opinião, nós temos que nos colocar no lugar daquela pessoa. Temos que ter empatia. Temos que tentar entender o que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Lógico que determinados acontecimentos nós não vamos sentir exatamente o que a pessoa está sentindo, mas pelo menos ter o mínimo de compaixão possível e não já chegar apontando o dedo, criticando. Hoje eu ouvi, acredito que vocês devem ter ouvido a respeito daquela menina de 10 anos do Espírito Santo, né? Eu vi agora na hora do almoço que realmente fizeram o aborto, tiraram, e ela estava desesperada. Ela abraçava o ursinho e gritava desesperadamente que ela não queria. Imagina uma criança de 10 anos, nem sabe o que é uma gestação, misericórdia. E aí um grupo que se dizem cristãos,
foram lá tentar convencer a avó de não permitir que essa menina fizesse o aborto. Eu ouvi trechos desse áudio, dessa conversa, desse grupo, e, sinceramente, vamos me desculpar, mas aquilo não é cristão. Primeiro tinha que entender qual é a situação real daquela menina. Claro, aborto é de Deus? Não. Aborto não é de Deus, não é da vontade de Deus. Mas assim como o estupro também não é da vontade de Deus. É uma menina de 10 anos. A situação, o trauma emocional e psicológico daquela menina não tem como medir. Só quem passou por aquilo pode ter noção do que ela passava, que ela estava sentindo. E aí você chega para a família sem tentar entender o contexto, porque pelo que deu para entender, é uma família muito pobre, tanto que era a avó que criava a neta, nem citam a mãe, não dá para se saber se a mãe estava presente ou não, mas a avó criava a neta. Pelo que dá para entender, não tem estudo, a avó com muita dificuldade criava essa neta. Então, primeiro, em vez de chegar e tentar entender a situação da família, já tentaram chegando impondo e usando o nome de cristãos. Isso mancha o evangelho. Como que você pode chegar querendo praticamente obrigar alguém que faça alguma coisa e ainda usando o nome de Deus? Não, porque foi Deus que permitiu. Aí uma voz por trás de uma voz fala assim, ué, e Deus é monstro por acaso? Gente, eu vi relatos de mulheres falando, mas ela foi explicada há 4 anos, uma menina de 10 anos já tem consciência do que ela quer ou não. misericórdia. Mulher falando isso, ainda porque na Bíblia diz que aborto é pecado. É os lobos vestidos de ovelha para manchar a imagem de quem é ovelha mesmo. Exatamente. Desde eles, cada um tem a sua opinião. Sim. Tá, eu também não concordo Com aborto, mas, principalmente eu não concordo com o estuprador. Então, por que esses cristãos não estavam lá na cadeia tentando falar com alguém, fazer um protesto ali pra eles ir prender o cara? É porque já estão alegando que o cara ameaçando uma menina de 10 anos. Então, e desde os 6 anos parece. Desde Então, 6 anos ela violenta pelo tio. veja bem, às vezes eu convivo com algumas pessoas que passaram por um processo mais ou menos parecido com esse, e a gente tem mais uma mínima noção do que é isso. E é assim, normalmente o violentador, o abusador, ele ameaça, ele faz chantagem. Aí você imagina, vamos supor, eu não sei qual é a situação financeira dessa família, mas vamos supor que seja uma família muito pobre. A avó cuidava da netinha, pela voz da avó é uma senhora de idade. Eu não sei o que esse cara falava, mas vamos supor que esse cara falava para ela assim, se você falar, eu mato tua avó. E outra, 10 anos, Não tem noção, não tem consciência. Não tem consciência do que é. Então, assim, é erradíssimo. Eu também não sou a favor do aborto. Mas nesse caso em específico, o que era o melhor? Porque se mantivesse, tentasse levar para frente essa gestação, é muito provável que essa menina fosse tirar a própria vida. No estado que ela estava. Falando que talvez não era muito possível. Então, talvez não, porque o útero não está totalmente maduro ainda. Então, muito provável que ela teria um aborto espontâneo, sim. Esse bebê não seria gerado no final. Ou até ela podia morrer. Então, quer dizer, há casos e casos. Lógico que Deus condena qualquer tipo de assassinato. Mas analisa primeiro, não chega fazendo estardalhaço e colocando o nome de Deus no meio. Deus não é a favor de baderna, Deus não é a favor de confusão, de contendas. Olha o que Neemias fez, ele foi tentar entender, e ele era governador, hein? Organização. Ele foi tentar entender primeiro o que estava acontecendo, tentou se colocar no lugar do povo, para entender qual era a dor, qual era a tristeza, por que eles estavam tão desanimados, que já fazia 13 anos que estava parada a obra e não conseguia reconstruir. Esse é o nosso papel de cristão. Aquele negócio, né? Qualquer movimento que você vê que não tem ordem e decência, não tem um agir do Espírito Santo ali, não. Verdade. O Espírito Santo, ele trabalha com ordem E decência. Isso é bíblico, então é verdade. Já fecha só aí, né? a gente já mata isso aí. Se não tiver ordem e decência, pode esquecer, não é de Deus, não. Você não precisa nem ter dom de discernimento. Não tendo ordem e decência, já não é já de não Deus. É verdade. Ponto 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Toda obra de Deus tem, né? Iniciada a edificação dos muros, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados
ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão dos muros. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição 9. Por isso não vou entrar em detalhes também. A Vívia vai estar ministrando essa lição. Glória a Deus. Cadê as 7, Patati? Já fica animada. Não foi? O muro foi concluído, Neemias 6,15. Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizeram esta obra. Aleluia. Aqui no subsídio teológico ele fala que os inimigos do pequeno remanescente dos judeus opõem-se à reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias e o povo foram alvos de zombaria, de ameaça, de uso de força, de desânimo e medo. O capítulo 3 do livro de Neemias revela como se pode vencer a oposição à obra de Deus. 1. A zombaria foi vencida pela oração e determinação. 2. A ameaça da força foi vencida pela oração e apropriadas medidas de segurança. 3. O desânimo e o medo foram vencidos pela fé dos dirigentes piedosos e pelo seu incentivo. Então, olha só, as duas primeiras foi a primeira oração e depois outras medidas humanas. Então, não é primeiro medidas humanas e depois oração. Qualquer oposição à obra de Deus, qualquer motivo de zombaria, de chacota, primeiro, oração. Depois, o que tiver que ser feito. Amém? Amém. O muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltérios, com alaúde e com harpas. Está lá em Neemias 12, 27. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. Amém. Está lá em Neemias 12, 30. Por quê? Nós sabemos que a obra da reconstrução dos muros representa a obra de Deus. E quando se trata da obra de Deus, também sabemos que existe um inimigo que deseja o fracasso dessa obra. Sempre que houver a iniciativa de fazer algo para Deus, aparecerão opositores visíveis que serão influenciados por opositores invisíveis. Uma coisa então que nós temos que ter em mente sempre, amados. Quando alguém começar a nos atacar, seja com palavras, seja com mentiras, seja com armadilhas, nós não temos que ter ódio ou raiva dessa pessoa, mas temos que clamar ao Senhor para que o Espírito Santo venha sobre a vida da pessoa e seja retirado dela aquele demônio, aquele espírito que está usando a vida dela para nos perturbar. Amém? Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e as hostes espirituais da maldade nos reinos celestiais. Então, a vida da pessoa não é a pessoa que está fazendo aquela afronta para nós, mas sim o inimigo que está usando a vida daquela pessoa. E aqui Neemias teve discernimento em relação a isso. Quando Tobias e Sambalate começaram a provocar, começaram a até mesmo usar de força, em momento algum eles agiram de força. Eles oraram, lógico, se precaveram com armas, sim, também tem que ser, mas primeiro eles oraram. E aí então o Senhor mostrou o que eles deveriam fazer. Amém? O fato de ser mencionado no livro de Neemias que os levitas, sacerdotes e todo o povo foram purificados revela duas coisas importantes, que são: todos estavam unidos em comunhão com Deus e não havia exceção de pessoas e nem exclusão social. A alegria como um grande propósito de Deus era sentida por todos. Até porque ele já tinha incluído todo mundo na obra. Na obra, exatamente. Não tinha grandes nem pequenos. Então, como todos concluíram a obra, todos foram purificados. Olha só que lindo. Às vezes até aquele camponês, que até então era simplesmente um camponês, a partir da reconstrução dos muros,
ele passa a ser equiparado a um sacerdote. Imagina como essa pessoa se sentiu. Imagina Importante. que legal, né? Ele tá lá e olha, hoje deve ser. Exatamente. E na nossa vida espiritual, os muros são a divisão entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Nós temos a opção de ficarmos dentro dos muros protegidos pelo Senhor, ou temos a opção de sair e viver, só que temos as consequências. Na antiguidade nós tínhamos as cidades refúgios, né? Que as pessoas que cometiam algum assassinato sem querer, ou seja, sem intenção de matar, podiam ir para essa cidade de refúgio e ali elas ficariam resguardadas do vingador de sangue. Só que se elas ousassem sair dos muros, o vingador de sangue teria direito de matá-lo. Não é diferente hoje, amados. Nós estamos no conforto dos muros do Senhor. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E esses muros têm que ser levantados e as portas têm que ser restauradas para que a nossa vida seja fortificada na presença do Espírito Santo. Para que quando virem os sambalates, os geazins da vida, nós sejamos os muros fortificados e as portas com madeiras resistentes que nem mesmo o fogo venha consumir. Mas nós só conseguiremos essa edificação, esse fortalecimento, se nós estivermos realmente com uma vida consagrada. Se nós realmente tivermos uma vida na presença de Deus. Amém? E os muros trazem ensino simbólico importante. A Bíblia fala da salvação como um muro. Lá em Isaías 60, 18, que nós lemos no nosso texto áureo, aos seus muros chamarás salvação, e as tuas portas, louvor. E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e ante muros. Isaías 26, 1. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observemos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido, e sou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Ponto 3. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz: eu sou o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Ninguém pode servir a dois senhores, né? A Deus e a Mamon. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. E podemos assim fazer as nossas palavras, as de Paulo: o que para mim era ganho, reputei-me como perda por Cristo. Filipenses 3,7. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja feita a tua vontade. O segredo de uma vida cheia de Espírito Santo é: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Aleluia. Eu acho interessante esse ponto aqui que fala que finalmente a salvação transforma o crente de tal maneira que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer. E quantas vezes, infelizmente, nós temos visto alguns cristãos que se dizem convertidos, mas quando você pede para fazer algo
para o Senhor, você anda para trás. Né? Já, como se diz, arrepia o pelo, já não quer. Isso não é conversão genuína. Isso não é estar centrado no Senhor. Isso não é estar no centro da vontade de Deus. Amém? Quando estamos no centro da vontade de Deus, quando deixamos que realmente o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, torna-se prazeroso fazer a obra de Deus. E ficamos incomodados quando não fazemos a obra de Deus. Nosso coração começa a arder desejosamente por fazer mais, por aprender mais, por orar mais, por nos consagrarmos mais, por buscarmos mais. Amém? E a nossa vida tem que ser como a de Neemias, como muito bem colocado aqui pelo Ricardo, organizada. Porque Deus não é um Deus de bagunça, não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de organização. Que nós possamos ter cuidado ao falar os nossos projetos, ou então nos irarmos quando vêm os problemas e sairmos contando para todo mundo, e então esfriarmos a nossa sauna espiritual. Deus faz as coisas tão organizadas para ver, ó. Deus fez ninguém virar copeiro, porque para ser copeiro você tem que ser organizado. Não existe uma copa ser organizada, senão você não acha nada. Você tem que ser copeiro e vir para um lugar organizado. Então, aí, você vê, ó, tem as coisas. É bem isso mesmo, é igual eu falo aqui naquele subsídio, né? Que ele costuma moldar as pessoas com características de personalidade, experiências e treinamento, de modo a prepará-las para o seu ministério. Às vezes você acha, mas o que tem a ver eu estou trabalhando onde eu estou? Não tem nada a ver. Nossa, mas aquela pessoa me irrita o dia inteiro. Por quê? Tem um Flávio. Tem o Né? sambalate ali, Tem. o geazinho, né? Não tá assistindo, não dá pra falar. Mas e tem. Mas por quê? É porque Deus está preparando a nossa vida, está nos moldando para algo. Muito bom essa sua colocação, Rafael, é verdade. E outra, para ser copeiro do rei, é de total confiança. Porque você provava tudo que o rei ia comer e beber. Então, se você não fosse de confiança, e você ficava ali, ao lado do rei o tempo todo. Então, você ouvia tudo o que acontecia dentro do reino. Se tivesse algum veneno na comida de alguém feito, o copeiro morria. O copeiro morria. Ah, é? O copeiro sabia mais que as vizinhas. Então, olha só, mas as Eu Marias... sabia mais que todo mundo. Mas ali também houve uma coisa, né? Não havia grupinho, as pessoas criando grupinho. O grupinho que tinha era sambalate, tulia E Jesus, só. Também não, era lá de fora. Não era da equipe que Isso. estava com Neemias. Isso. Juntos, estamos juntos. Verdade. Isso. Não era aquela equipe, era pessoas de fora. Então, e muitas vezes acontece isso dentro da igreja, que as pessoas formam os grupinhos onde que ela derruba muita coisa. É. O próprio pastor, e às vezes o pastor também, você de uma história, pastor, um membro da Verdade. igreja, um obreiro, um fiel da igreja, deixa de vir na igreja devido àquele grupinho que forma. Infelizmente, isso é verdade. Então, o que acontece? Neemias tinha um grupo formado, criado junto com ele na mão de Deus. É. Ali ninguém estava criando pretexto para desviar a atenção das pessoas. Todos queriam o mesmo propósito, construir um grupo. Os que davam um pouquinho de trabalho logo já Já entrava. resolveu. E isso é verdade, meu Pedro. Isso me faz lembrar uma vez uma pregação que eu ouvi do pastor Carlos sobre o purê de batata. Nunca mais eu esqueci daquela pregação. E ele fala exatamente disso. Ele fala que para você fazer um purê de batata, você precisa amassar as batatas. Porque enquanto elas estão cozidas e juntas, são apenas um monte de batatas. Mas quando amassadas e unificadas, tornam-se uma só. União. Exatamente. Batatas juntas É unidade. unidade. Exatamente. Por quê? Eles passaram por um processo de quebrantamento, de amassamento. Eles vinham sendo humilhados, pisoteados, já tinham passado no cativeiro. Quer dizer, já tinha sido limpada uma parte, que foi tirar as casquinhas, que era a idolatria. Já tinha sido tirado, já não eram mais idólatras. Mas eles continuavam sendo unidades ainda. Não existia uma união ainda. Eles continuavam sendo batatas. Já estavam cozidos? Já.
mas ainda não tinham sido unidos. Então veio Neemias, pela graça do Senhor, terminou de amassar e tornou, conseguiu unir o povo. Então quando há essa união, quando é feito o purê das batatas, que aliás purê é uma delícia, ai, me deu água na boca agora. Você não separa mais, né? Deu. Você não separa mais. E foi muito bem colocado, irmão Pedroso. Esse que o senhor colocou. Houve uma união. E não deveria existir dentro da casa do Senhor grupinhos, panelinhas, batatas individuais. Deveria existir somente um purê, sobre o qual derrama-se o molho do Espírito Santo e torna-se algo maravilhoso para o mundo aí fora. Porque quando nós deixamos ser moldados por Cristo mesmo, não temos mais espaço para panelinhas, não temos mais espaço para conversinhas paralelas, não temos mais espaço para ligar na casa da irmã e falar: irmão, você viu a roupa da irmã ontem no culto? Misericórdia, menina, eu vi. Quer dizer, você foi para olhar a roupa da irmã para prestar atenção na pregação? Irmão, você viu aquele irmão lá como ele cortou o cabelo? Ah, não, mas ficou tão feio. Você foi para olhar o cabelo do irmão ou você foi para prestar atenção no culto? E o que o irmão Pedro falou é bem isso mesmo que aconteceu. Neemias não deixou ninguém de fora e fez com que todos sentissem parte integrante daquela obra, com o mesmo valor, a mesma valorização. É isso que o reino de Deus é. É isso que o Espírito Santo faz quando há uma conversão genuína. E glória a Deus que nós temos um pastor e uma pastora que tem essa visão. Arma, mas tem algumas panelinhas, infelizmente vai existir sempre, porque o ser humano é falho, não adianta. O ser humano tem defeitos e vai existir. Enquanto o mundo é mundo, vai existir. Mas enquanto existirem líderes que têm uma visão de reino, uma visão de purê de batata, o reino vai para frente. É devagar? É devagar. Ah, mas não existe uma quantidade enorme de membros. Não importa a quantidade, não importa a qualidade. Se esses membros, se esses obreiros são direcionados por Deus e estão com o coração verdadeiramente na obra, o pastor não precisa nem falar para eles. O Espírito Santo já vai ministrar no coração e diz: opa, pastor, ó, estou aqui. O que o senhor precisa que eu faça? Ou então, se o pastor percebeu que há uma disponibilidade, ele chega: irmão, você pode fazer? Não, pastor, estou aqui, pode contar comigo. Mas contar comigo verdadeiramente, não virar as costas lá e não fazer mais nada. Então isso que Neemias ensina para nós: unidade, valorização, humildade e, acima de tudo, direção. Jejum e oração é o ponto-chave dessa lição de hoje. Obediência, temor ao Senhor são complementos. Jejum e oração. Estar no centro da vontade de Deus. Sair da zona de conforto, que Neemias saiu da zona de conforto. E hoje vocês estão aqui saíram da zona de conforto. Porque fala a verdade, com um friozinho desse é gostoso ficar em casa, né? Calma. Fala sério. Para, cara, dando fome. Mas não, vocês falaram: não, nós vamos para lá porque nós temos o desejo de aprender. Claro, nós entendemos que alguns irmãos não têm a disponibilidade de vir. Não podem vir, a gente entende isso. Amém, glória a Deus pela vida desses irmãos também. Mas também entendemos que tem outros que têm disponibilidade de vir e que acomoda. E nós temos que ser uma unidade. Aliás, uma união. Porque unidade, quando há uma junção, então forma-se uma união. E a palavra de Deus fala que um cordão de 3 dobras não se pode quebrar. Amém? Então que essa lição venha falar aos nossos corações mesmo, tá? Nos ensinando do início ao fim das nossas atividades, sejam elas seculares, sejam elas na obra de Deus, orarmos e colocarmos Deus à frente, reconhecendo sempre que somos pecadores, e como o Ricardo colocou aqui, Neemias nem sabia se tinha mais alguém orando ou não, mas pela fé ele creu, falou: Senhor, tem mais servos teus. Ele não foi orgulhoso. Não está só eu. Não está só agora, mas estou só eu, eu sou bonzão. Não está só você, tem mais uns remanescentes aí. Então que nós possamos ser como Neemias. Podemos sermos influentes onde nós estivermos. Podemos não ter um cargo elevado, mas que possamos ser influentes positivamente dentro do local onde nós estivermos. Amém? E que o Espírito Santo possa usar grandemente a vida de cada um, como usou de Neemias, dando sabedoria, graça, discernimento, organização e, acima de tudo, uma ação sempre aquecida, um altar sempre com lenha nova. Coloca um angico ali, que o angico
demora para consumir, queima. Ó, a experiência própria, viu? Nó de pinho, não faço isso que eu quase Uma vida de oração. Né? queimei. Uma vida de oração. Uma vida de oração. Que é igual uma frase que eu ouvi num curso de pregação que fala que o suor na preparação poupa o derramamento de sangue na obra. É. Se você se prepara bem, ou ora, se consagra e prepara a tua vida realmente para enfrentar os desafios, você poupa sofrimento. Verdade. Porque você imagina, foram quase 4 meses de oração, né? Isso. De dezembro até março, Mais ou menos isso? mais 5 meses de preparação ali até mais ou menos em Praticamente agosto, quase um ano. e em 52 dias levantou o muro. E não é um murinho de uma data não, irmão, é uma cidade. Se vocês puderem pesquisar depois É uma na cidade de internet, 52 dias, tanto que as pessoas, a gente viu na lição, É. ficaram admiradas. As outras nações se sentiram humilhadas. Verdade. Não, foi Deus mesmo, eles não conseguem construir isso aí não. 52 dias, um muro desse tamanho, não dá. Mas não vai dar. Mas quando Deus está na direção, quando Deus é o centro, o impossível acontece. Impossível acontece. Então que Deus seja o centro. Amém? E eu peço para os amados, eu sei que vocês têm orado por mim, eu sei que vocês têm orado pelos irmãos, mas continuem orando, para que o Senhor continue me capacitando, me dando condições para continuar estudando e buscando conhecer mais, para poder continuar auxiliando vocês nessa caminhada, nesse processo. E que Deus continue tocando no coração dos irmãos, amém? Colocando ainda mais o desejo de estarem aprendendo da palavra do Senhor, de estarem buscando mais a palavra do Senhor, amém? Oro para que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, amém? Curtam o meu canal, compartilhem, abençoem a obra de Deus e saibam que tudo que vocês fazem não vai ser em vão. Não é para mim, é para o Senhor. Amém? Vocês vão estar sendo canal de bênçãos. E vidas que vierem a se converter por conta dessa pregação, vocês também serão responsáveis. Vocês serão colaboradores na pedrinha que essa pessoa vai receber no seu galardão lá no céu. Porque de uma forma ou outra vocês colaboraram para que essa mensagem chegasse até o coração daqueles que deveria chegar. Amém? Deus abençoe vocês e, se Deus assim permitir, até semana que vem com a Tati. Tati Rogatti, viu? Não Glória perca. a Deus. Próximo Você episódio. pensa.